Minha mãe, Neide, tem 2 irmãos, mas era apegada em especial à minha tia Vera. Talvez por serem as 2 meninas, uma não conseguia viver separada da outra. Depois que casaram, sempre davam um jeito de serem vizinhas. E quando tiveram filhos, um era criado do lado do outro. Minha mãe teve a mim, e quase 10 anos depois, meu irmão, Jorge. E minha tia teve meu primo, Alexandre, 2 anos mais velho que eu. Fomos crescendo e na nossa pré-adolescência, tínhamos muita curiosidade pelas partes do corpo um do outro. Tudo que a gente via e ouvia, testava em nós mesmos. No início, era quase que inocente, mas conforme fomos crescendo, a gente foi tendo o que as pessoas chamam de uma certa maldade naquilo. Naquela época nossa família sempre pregou que era pecado se relacionar com alguém do mesmo sangue. Se casasse e tivesse filho, a criança nasceria com alguma deficiência. Mas mesmo sendo criados com essas crenças, isso não nos impediu de fazer nada. Então, no alto dos meus 15 anos, não saía da casa da minha tia, que além de tudo, era minha madrinha, e ninguém desconfiava. Já me pegaram dormindo na cama dele, saindo de lá com o cabelo molhado e nada, porque era comum para todos nossas famílias viverem misturadas. Minha mãe até chegou a questionar uma vez, por estar trancada no quarto com meu primo, mas dizia que estava assistindo a programação da TV a cabo, igual o povo fala hoje, que vai ver Netflix. Antigamente, TV por assinatura não era tão acessível. Séries e filmes gringos que passam fora da televisão aberta não eram para todo mundo, pois custava muito caro, e a família da minha madrinha tinha mais condições que a gente. Doía na minha mãe não poder oferecer para mim as coisas que a minha tia proporcionava ao filho dela, e tia Vera gostava, pois sempre quis ter uma menina. Mas teve uma complicação depois do Alexandre, e suas futuras gestações se tornaram de risco. Então tudo o que pedia, me dava. Quando fiquei mocinha, com quase 17 anos, que comecei a me preocupar com preservativo. Fiquei com medo de engravidar, e o bebê nascer com alguma coisa. Estava com mais ou menos 15 anos, quando o marido da minha tia recebeu uma proposta de trabalho, onde teriam que mudar de estado. Minha madrinha até falou com a minha mãe para ela ir junto, mas meu pai não quis, pois o custo para nós seria enorme. Assim como eu, minha mãe ficou um bom tempo triste, mas se acostumou. Ela e minha tia passaram a se falar pelo telefone todos os dias. Na época, nem condições de fazer uma visita a gente tinha. Não sabia o que sentia pelo meu primo. Na minha cabeça, aquilo não era amor. Eram só 2 adolescentes se descobrindo. Literalmente, não tínhamos nem maturidade para pensar em ter uma relação no futuro. Até porque nossas mães jamais iriam concordar. Pelo contrário, seria um desgosto muito grande para elas. Então, segui minha vida. Tive outros relacionamentos e Alexandre também. Até que uns anos depois, descubro que Alexandre vai se casar. Ouvir isso mexeu comigo, mas me convenci de que era só minha mente me pregando uma peça. Agora adulta, tinha noção do que a gente tinha feito. Então na hora, aquilo me afetou. Mas também estava namorando com alguém, então deixei rolar. Minha mãe fez questão que toda a nossa família comparecesse. Ficaríamos na casa da minha madrinha. Chegando um dia antes da cerimônia, quando reencontrei meu primo, confesso que balancei. Ele sempre fez sucesso com as meninas, mas agora, era um homem feito. E que baita homem feito, ele era. Mas tentei disfarçar, até porque meu namorado viria para a festa. Alexandre me cumprimentou normal. Então para mim, o passado tinha mesmo ficado no passado. Engraçado que nossos pais volta e meia comentavam como na infância, nós éramos grudados. Fingia que não era comigo, toda vermelha só de lembrar, rezando para mudarem logo de assunto. Me ofereci para ajudar minha mãe e minha madrinha no resto dos preparativos. A festa seria em casa, com uma cerimônia religiosa, mas para onde olhava, Alexandre estava, como se ficasse me cercando. Talvez também estivesse na correria, pros últimos preparativos.
Por isso, nos encontrávamos toda hora, mas ficava sem graça de estar perto dele já sendo uma mulher feita. Minha tia separou um quarto da bagunça para acomodar eu e meu irmão, enquanto meus pais ficaram no quarto de hóspedes, e todos já tinham ido se recolher, cansados da viagem e do resto do dia ajudando na preparação da cerimônia. Quando finalmente pude parar para descansar, decidi pegar meu celular e fuçar as redes sociais do meu primo. Quando nos afastamos, eu não tinha acesso à internet, e quando foi possível, Alexandre já era apenas uma lembrança. Não gostei nada de saber que sua futura esposa era jovem e bonita, mesmo não sendo melhor do que eu. Alexandre apareceu do nada por trás de mim, me dando um tremendo susto. Estava na sala, com só a tela do celular como iluminação. Se sentou do meu lado no sofá, meu coração batia acelerado. Ainda não tínhamos ficado tão perto um do outro, desde que nos reencontramos. Alexandre acabou reconhecendo seu perfil na tela do meu celular e perguntou se eu estava espionando sua vida. Respondi que só quis conhecer a noiva. Me perguntou o que achei dela. Admiti que era uma moça muito bonita. Então respondeu que não mais que eu. Partes do meu corpo reagiram às suas palavras. Levantei depressa, tentando evitar o que já imaginava que pudesse acontecer, mas segurando um dos meus braços. Me manteve diante dele, na total escuridão da sala de estar. Confessou que sentia minha falta, que nunca na vida sentiu com mais alguém o que tinha sentido por mim. O lembrei que seu casamento seria em algumas horas, e respondeu que era tempo suficiente para nossa despedida. Sabia que era errado, mas também nunca senti por ninguém o que sentia por ele. A intensidade das sensações que tínhamos durante nossas experiências era inexplicável. Ninguém nunca me deixou no ponto tão rápido, talvez pela adrenalina, o medo de alguém descobrir, ou o fato de ser tudo novo para nós dois. Só sei que era intenso demais, de ficarmos viciados naquilo, e sempre que podíamos estávamos fazendo. E agora, mais de uma década depois, parecia que nada tinha mudado nesse sentido. Me beijou, e eu retribuí. Rapidamente, várias peças de roupa ficaram espalhadas pelo chão, e na total escuridão, só o som dos nossos corpos podiam ser ouvidos. Segundos antes do nosso ápice, as luzes foram acesas, e a voz do meu pai muito bravo tomou conta do ambiente. Alexandre se levantou depressa, com uma almofada em frente ao corpo, enquanto todos os outros chegavam por conta do barulho. Tentei me vestir depressa, mas tanto minha mãe, como minha tia, e meu irmão, já estavam entre nós, enquanto Alexandre fugia do meu pai pelo quintal, e meu tio, indo atrás, tentando talvez proteger o filho do cunhado de sua esposa. Minha madrinha, muito brava, me xingou de várias coisas. O idiota do meu irmão achava o momento mais constrangedor da minha vida uma grande piada. E minha mãe parecia em choque. Me tranquei no quarto da bagunça, enquanto a confusão se resolvia do lado de fora. Só no dia seguinte fui ver minha família de novo. Meu irmão foi me avisar que não ficaríamos pro casamento. Meus pais conseguiram as passagens, e na primeira hora já estávamos de volta à minha cidade. Não tive coragem de me despedir da minha tia e nem de Alexandre. Inventando uma desculpa, impedi meu namorado de embarcar. Não foi dita uma única palavra no caminho para casa, como se minha família quisesse fingir que aquilo nunca aconteceu. No dia seguinte, ainda não nos falávamos. Fui nas redes sociais do meu primo, checar se tinha alguma atualização da festa. Tinha esperança de que Alexandre tivesse se dado conta que ainda me amava e cancelado o casamento. Mas para minha surpresa, tudo parecia ter saído como planejado. Meu primo e sua agora esposa ostentavam um largo sorriso em todos os registros. Quem visse de fora, nem suspeitaria o barraco que ocorreu horas antes. E apesar da aparência abatida dos meus tios, foi uma bela cerimônia. No fim das contas, minha relação com os meus pais nunca mais foi a mesma.
Meu irmão caçula não me respeita, e em toda briga, joga essa situação na minha cara. Minha mãe e minha tia pararam de se falar, o que imagino deve ser motivo de muito sofrimento para as duas. E Alexandre nunca mais tentou nenhum tipo de contato comigo. Hoje sei que só fui uma despedida de solteiro para ele, que me custou bem caro, e pretendo nunca mais abrir mão de algo realmente importante, como a relação com a minha família, e com alguém que me ama de verdade, como meu namorado que agora é meu esposo, por um simples desejo.